Olá, eu quero entregar para você nesse momento a minha sugestão de leitura do Apocalipse de João. O livro tem 22 capítulos, mas lê-lo de ponta a ponta não me parece uma estratégia interessante para compreensão. Ler versículo por versículo também, um por dia, por exemplo, também não seria interessante, isso não ajuda em nada a compreensão do livro. Então, a minha sugestão é lê-lo por bloco temático, trabalhando tema a tema até chegar no capítulo 22. Eu divido o livro em três grandes partes, em três grandes sessões. A primeira delas, capítulos 1, 2 e 3. A segunda vai do 4 até o 11 e a terceira vai do 12 até a 22. Mas nós não vamos ler por grandes blocos, não. Vamos ler por blocos menores. Começando na primeira sessão, a sessão dos capítulos 1, 2 e 3, que eu vou chamar de a sessão das 7 cartas para as 7 igrejas. Lemos inicialmente o capítulo 1. Neste capítulo, o Filho do Homem aparece para João e entrega para ele a revelação das 7 cartas. Logo em seguida, os capítulos 2 em diante, nós temos as 7 cartas propriamente, começando com a carta de Éfeso, no capítulo 2, indo até a carta de Filadélfia, no capítulo de número 3. São 4 cartas no capítulo 2 e 3 cartas no capítulo 3. Lendo uma carta por dia, estudando e refletindo sobre uma carta por dia, está de bom tamanho. Agora, em seguida, vamos trabalhar com a segunda sessão do livro, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo de número 11. Eu vou chamar esta sessão de a sessão do rolo selado com 7 selos. Ela começa no capítulo 4, quando João entra por uma porta aberta no céu, e lá dentro ele vê um trono, um ancião em cima desse trono, recebendo o culto e a adoração. Então, o capítulo 4 é o culto ao ancião. Logo em seguida vem o capítulo 5, que é o culto ao cordeiro, aquele que tem o rolo selado com 7 selos na mão. A partir daí, a partir do capítulo 6, o cordeiro vai quebrando selo a selo e revelando para João alguma coisa enquanto faz isso, começando com os 4 primeiros selos. Capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois, do versículo 9 até o versículo de número 11, nós temos o 5º selo. Nós vamos ler os 4 cavaleiros juntos, porque formam uma unidade temática. Depois leremos o 5º selo, os versículos 9, 10 e 11. E depois leremos o 6º selo, que vai do capítulo 6, versículo 12, até o final desse capítulo, que é o versículo 17. Quando chega aqui, antes do 7º selo, o Apocalipse nos apresenta um parêntese, uma pausa narrativa. E este parêntese vai do capítulo 7, versículo 1, até o final, mas é dividido em 2 momentos. No primeiro momento, o João enxerga 144 mil, na segunda parte ele enxerga uma grande multidão. Os 144 mil estão na terra, a grande multidão está no céu. Então, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 7, os 144 mil. Do versículo 9 até o final, versículo 17, nós temos então a grande multidão no céu. Aí entra o 7º selo. Quando chegamos no 7º selo, imaginamos, assim, à primeira vista, que termina a revelação. Mas o Apocalipse estica esta revelação, expande a revelação, colocando dentro do 7º selo 7 trombetas. Então, o conteúdo do 7º selo é 7 trombetas. E ele vai, a partir daí, elencar, explicar e expor cada uma das 7 trombetas. As trombetas 1, 2 e 3, até a quarta trombeta, elas formam um conjunto. Então, se pudéssemos ler as 4 primeiras trombetas numa sentada só, refletir sobre essas 4, seria de bom tamanho, estaríamos aí bem com a leitura. Logo em seguida, leremos a trombeta de número 5 e depois a trombeta de número 6. Antes da 7ª trombeta, nós temos no capítulo 10 um outro parêntese. Na verdade, é o 10 e o início do 11, um outro parêntese antes da 7ª trombeta. O parêntese tem 3 pequenas cenas dentro dele. A primeira cena é a medição do templo, a segunda cena é um livrinho que é entregue a João para que João coma este livro, e a terceira cena começa no capítulo 11, que é a cena das 2 testemunhas,
que vai do 11:1 até o 11:14. A partir daí, nós temos a sétima e última trombeta, terminando e fechando a segunda sessão do Apocalipse, que é do versículo 15 até o versículo 19 do capítulo 11. Terminou a segunda sessão, começa então a terceira sessão do livro. Essa terceira sessão começa aqui no capítulo 12 e vai até o 22. É a sessão do conflito entre o dragão e a mulher. Capítulo 12 apresenta o início do conflito, apresenta os personagens dessa narrativa, o dragão, a mulher, a criança messiânica, os outros filhos da mulher, tudo aqui no capítulo 12. Depois vem o capítulo 13. Duas bestas são levantadas, uma besta do mar e uma besta da terra, isso no capítulo 13, para perseguir os outros filhos da mulher. A partir daí, nós temos no capítulo 14 a cena da reunião dos 144 mil, os mesmos que já apareceram no capítulo 7, voltam a aparecer aqui no capítulo 14, e eles agora são reunidos pelo Cordeiro. Eles são os seguidores do Cordeiro. Eles se reúnem aqui nesse momento, são reunidos pelo Cordeiro, e no final desse capítulo eles são martirizados. Após o martírio dos 144 mil, quando se completar a quantidade de mártires a ser alcançada aqui no Apocalipse, nós vemos o 15, o capítulo 15 do livro, que é a descrição de 7 taças. O 15 é a apresentação das taças, e a partir do 16 nós vemos taça a taça sendo derramada sobre a terra, sobre a humanidade impenitente. Nós vamos ler então a taça número 1, a taça número 2, a taça número 3, até chegar à 7ª taça. A minha sugestão para você aqui, então, é acompanhar a sequência das taças. De novo, lendo as 4 primeiras taças como se fosse um conjunto, depois a taça 5, a taça 6 e a taça 7 em separado. Quando chegarmos nesse momento, nós já estamos aqui no capítulo 19 do Apocalipse. E no capítulo 19, o que nós temos é a apresentação do cavaleiro sobre o cavalo branco, que é uma descrição simbólica da volta de Jesus. Isso a partir do 19, versículo 11, a descrição da volta de Jesus na forma de um cavaleiro sobre um cavalo branco. Após este relato, nós temos o capítulo 20, que é a narrativa do milênio, uma das narrativas mais conhecidas, mais mencionadas e talvez mais complexas do capítulo do Apocalipse como um todo, né? Que é o capítulo 20, o texto milenar. Em seguida, nós temos o juízo final e a Nova Jerusalém, capítulos 21 e capítulo 22. Nesse momento, o livro termina-se assim, então, a nossa sugestão de leitura do Apocalipse. Eu acho que lendo assim, bloco a bloco, nós conseguimos acompanhar o livro na maneira ou da maneira como o autor imaginava que ele seria acessado nas igrejas que o receberam ali na Ásia e posteriormente também. Deixe-me falar para você mais uma coisa antes de terminar o nosso vídeo. Vou sugerir para você a leitura do meu livro Espiritualidade Apocalíptica, onde eu faço uma exposição do Apocalipse numa perspectiva devocional. O link para a compra desse livro está aqui na descrição deste vídeo. Vou pedir para você mais uma coisa, para você dar o seu joinha no vídeo, para você se inscrever em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que tenham interesse em escatologia, em Apocalipse, em temas parecidos com este. Eu fico por aqui, até uma próxima, se Deus quiser.